Bom, o que nós temos notado, né, é que a internet propiciou uma mudança na relação do consumidor com as marcas e com as empresas, né? E isso tem sido notório quando você percebe que um usuário ou um consumidor qualquer, ele passa a ter um poder de influência em outras pessoas que talvez antes da internet ele não tinha. Um exemplo clássico disso é que a maior parte das pessoas, antes de fazer suas compras, elas buscam informações na internet, principalmente reclamações, né? Então, quando o usuário é insatisfeito, ele vai na internet e reclama da marca, né? E isso, de certa forma, é proliferado ao longo da internet. Isso realmente tem um impacto negativo nas marcas e nas empresas. E as empresas elas sabem disso, né? Elas tentam evitar isso. Uma das formas que elas fazem é realmente monitorar os casos e tentar resolver esses casos, né? Tanto é que muitas vezes você vê uma reclamação na internet que já foi resolvida, né? Então, existe hoje uma preocupação clara das empresas em relação a isso, monitorar a satisfação dos consumidores, principalmente no mundo virtual. Essa, para mim, foi a grande mudança que ocorreu nos últimos tempos, né? A grande questão é que, aparentemente, as empresas se preocupam atualmente muito com o mundo virtual e pouco com o mundo real. Existem várias fontes que já mediram o tempo de espera do consumidor para ser atendido via telefone e via Twitter ou via Facebook, e o tempo é muito menor na internet do que via telefone ou no mundo real, né? Então, existe hoje uma preocupação das empresas em resolver o problema no mundo virtual, mas isso ainda não foi transferido para o mundo real. Esse a gente espera que nos próximos anos as empresas comecem a migrar essa questão também, porque muitas vezes a experiência negativa do consumidor no mundo real reflete na internet, é isso que acontece na maior parte dos casos, né? Então, a empresa ela tem que ter uma preocupação com a satisfação do consumidor de uma forma mais holística, né? O INSC, o Índice Nacional de Satisfação do Consumidor, é um índice da SPM, que foi uma ideia criada pelo professor Ricardo Pomeranz, aqui da escola, e a ideia do INSC foi medir a satisfação do consumidor no Brasil, né, nos diversos setores, nos diversos subsetores. O grande diferencial do INSC é que, normalmente, as empresas e os institutos de pesquisa, eles fazem pesquisas em que os respondentes são questionados em relação à sua satisfação. A nossa abordagem é um pouco diferente. Aqui nós procuramos na internet posts, não só em redes sociais, mas na internet como um todo, expressões, né, que o consumidor faz sobre determinada marca. Então, o consumidor pode expressar uma satisfação, uma insatisfação, ele expressa o pensamento dele sobre uma marca de diversas formas na internet. O que nós fazemos é que nós coletamos essas informações ao longo dos diversos sites e blogs e etc. E consolidamos isso num índice, que é dividido, como eu disse, em setores e subsetores, né? Esse índice ele gera um índice nacional de satisfação do consumidor, ou seja, a gente tenta medir qual que é a satisfação do consumidor brasileiro naquele determinado mês, né? Essa é uma outra questão importante. O índice é um índice mensal. Todo mês a gente, aproximadamente no dia 10 de cada mês, nós divulgamos no nosso site o relatório, ele é gratuito, qualquer um pode acessar, com os diversos setores, subsetores e o dado consolidado do Índice Nacional Brasil, né? Fundamentalmente, o grande diferencial dele é esse, quer dizer, nós não só monitoramos a satisfação, como nós não tentamos interferir o mínimo possível na resposta do consumidor, uma vez que ele já havia publicado aquilo e é uma opinião extremamente
sem nenhum tipo de pressão para que ele tenha dado aquela opinião específica. O índice ele já vai fazer um ano, né? Nós já temos uma certa série histórica e ele pode ser acessado na internet. Quem tiver interesse pode olhar, inclusive, como vem evoluindo o seu setor ou o seu subsetor em relação à satisfação do consumidor. E lembrando que o NSC ele mede 5 setores, né? São eles varejo, o setor financeiro, informação, bens de consumo e healthcare. Esses 5 setores eles são subdivididos em subsetores, né? Os subsetores que nós medimos hoje dentro de varejo são lojas de departamento, supermercados. Dentro do setor financeiro nós medimos bancos. Dentro do setor de informação nós medimos telecomunicações. Dentro do setor de bens de consumo nós medimos tanto a parte de consumos de produtos duráveis e não duráveis. Então a gente tem o setor automotivo, a gente tem o setor de eletrodomésticos, bebidas, personal care, a gente tem o setor de alimentos. E o healthcare a gente mede basicamente o subsetor farmacêutico, né? Essa é a divisão. Depois, quem tiver interesse em conhecer mais a nossa metodologia pode acessar o site, o www.insc.com.br, e você vai ver não só essa divisão que eu acabei de mencionar, mas também todas as marcas que nós medimos dentro de cada um dos subsetores. O que nós encontramos até o momento foi relativamente constante em relação aos meses que se passaram, desde do primeiro mês de mensuração do INSC. Basicamente, os setores que normalmente se destacam como setores que são muito bem avaliados em relação à satisfação do consumidor no Brasil, bens de consumo e varejo, né? E os setores que são pior avaliados ou têm um índice de satisfação menor, o setor financeiro e o setor de informação, né? Como esses setores são grandes, para dar uma ideia, eu vou citar um pouco os subsetores, né? Normalmente, os subsetores melhor avaliados são os subsetores de bebidas e de personal care, né? Eles realmente têm uma avaliação do consumidor melhor do que os demais. E os piores subsetores normalmente são bancos e telecomunicações, né? O que talvez seja natural de se esperar se você olhar outras bases de dados como o Procon, enfim, né? A grande questão que me parece relevante é que basicamente os piores os piores subsetores, eles envolvem serviços, né? Eles envolvem não produtos, mas eles envolvem serviços. E a questão da intangibilidade do serviço, a questão da dificuldade de treinamento e das pessoas, do atendimento, são questões que normalmente vêm à tona e que faz com que a satisfação do consumidor realmente seja menor do que em setores como, por exemplo, bebidas e personal care, que são mais focados em produtos, né? Ou seja, é mais simples para as marcas, aparentemente, trabalharem a satisfação na questão dos produtos do que na questão dos serviços, né? De novo, quem tiver interesse em conhecer mais os resultados do índice, tudo isso que eu estou comentando aqui está no site do INSC. Vocês podem ter acesso não só a esses dados, mas os dados de todos os meses que já foi feita a avaliação. E ali a gente, inclusive, tem algumas conclusões do porquê o determinado subsetor foi melhor ou pior em determinado mês.